serão removidas da reunião? Eu acho que talvez as pessoas que não entraram como institucional. Mas eu não sei se alguém aqui entrou como Alguém institucional. saiu? Será que? Eu acho que não, né? Acho Eu que acho tá. que não. Ai, pois é. Aí eu tô assim, né? Tô meio triste, mas vai passar. E aí eu tive que fazer uma viagem também semana passada, a trabalho. E aí eu vou fazer a gravação da aula e vou postar para vocês, tá? Essa parte aqui que eu vou passar para vocês. Eu vou mandar o slide, tá? Eu tô sem mesa, minha mesa, o cabo deu problema aqui, não tá funcionando. Eu vou tentar aqui escrever o que eu. Ah, não sei escrever mais com o mouse, não. Não tô sabendo mais usar o mouse. É isso, professora. Na dúvida, desenha. Mas aí eu vou. Daqui a pouco eu vou pedir Diego ali para poder resolver para mim. Ver se ele encontra outro cabo para poder testar aqui. Tá? Então, para quem faltou a aula passada, a gente está falando de estatística agora. A parte da aula passada, que eu falei de estatística, eu falei sobre séries estatísticas. Vou fazer uma revisãozinha rápida do que eu falei. Falei sobre as séries estatísticas, os tipos de série, né? A gente vai ter série histórica, quando os dados principais das colunas, eles são anos, meses, né? Referente a tempo. Essa é uma série histórica. Aí a gente tem a série geográfica. Essa aqui é um exemplo de uma série geográfica, porque a gente pode verificar aqui que nós temos aqui país, né? Então, aí é localização, então a série geográfica. Quando nós temos aqui falando sobre espécies ou qualquer outra coisa aleatória, a gente chama séries categóricas. Aqui no caso são espécies. Espécies são categorias de animais. Aqui nesse caso, nós temos uma série mista. Por que nós temos uma série mista? Quem pode me dizer? Só escuto o áudio. Porque possui região e o ano? Exatamente. Então, nós temos aqui uma série mista. A série mista, ela é classificada assim porque tem a mistura de dois, de uma série histórica e geográfica ao mesmo tempo. Então, aqui temos a geografia e nós temos aqui o ano, tá? Então, aqui a organização em forma de tabelas, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente organiza os dados em forma de tabelas. Nesse caso aqui, que tipo de série é essa? Que caso? Essa tabela aqui, 2.5. É mista também? Oi? É mista também? É mista. E tá misturando quem? Geográfica. E categórica. São categorias de alimento, categorias de consumo. Então, são categóricas. Tá? É bem tranquilo, não é esse aqui? Aqui temos causa das doenças, categórica e histórica. Então, a gente pode estar misturando vários tipos de série. Nessa aqui, já tem o quê? Geográfica e histórica. Histórica. Né? E além de histórica, tem categórica também, ó. Eu ia perguntar isso agora, porque tá falando de vítimas fatais e não fatais. Eu ia perguntar se também era categórica. São categóricas também. Que poderia estar classificado em várias categorias aqui. Poderia ser assim, vítimas. Por exemplo, poderia ter dividido por tipo de acidente. Aí ia ter vários tipos de acidente, ia ser várias categorias. Então, são os 3 tipos de série, tudo misturado aí, tá? Então, vai ter uma questãozinha bem fácil, só para vocês dizerem o tipo de tabela. Qual é o tipo de série estatística, tá? Bem, bem fácil, estatística bem de boa. E nós temos uma série de distribuição de frequência. As distribuições de frequência, elas servem para organizar as tabelas. Essas tabelas aqui, elas são distribuídas já em forma de frequência.
tá? A frequência é a quantidade de ocorrências de cada coisa. Então, a gente conta a quantidade de ocorrências, soma tudo e coloca em sua determinada listagem aqui na tabela, tá? Então, a gente vai ter para dados de enumeração. Para dados de enumeração, é quando a gente tem números soltos. Por exemplo, número de alarmes falsos. Foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando nós temos de mensuração, é quando nós temos intervalos. Então, de 40, esse símbolozinho significa até 50. Você já viram esse símbolozinho? Esse símbolozinho, ele equivale àquela coisinha que a gente vê em matemática de intervalos de conjuntos, que nós temos intervalo fechado e intervalo aberto, né? Vocês lembram? Quando eu tenho assim, ó, pode ter assim, aberto, tá, sei. aberto, fechado. Isso aqui significa que esse aqui, desse lado da direita, da esquerda, ele é fechado. E do lado da direita, ele é aberto. Então, vou botar aqui, fechado. Tô sem mouse, eu tô sem mesa, tá, gente? Minha mesa não tá funcionando. Eu mudei o cabo 2 vezes aqui, não voltou. Eu vou ver se eu consigo resolver daqui a pouco. Intervalo. Então nós temos esse intervalo. Pode ir de 40 até 50. Pode ir de 50 até 60. Vocês estão vendo que repete o 50? O de cima, o 50 está incluso ou não? Acho que não. Não, Acho que é a partir dele, não é né? incluso, não. Ele vai até o 49,99999. Não chega no 50. O 50 ele só entra na segunda classe. E cada linhazinha dessa, ela é chamada de classe. E esses dados aqui chama intervalo de classe. 40 a 50 são os intervalos de classe. 40 é o limite inferior e 50 é o limite superior. E aí tem um monte de dados. Aí eu vou estar contando quantos elementos, no caso aqui é de estudantes, está analisando o peso de estudantes. Então, se eu estou analisando os pesos de 80 estudantes, vai ter lá 80 números, ó, vai ter 80 dados para eu organizar. Ó, vai ter lá 80. Tudo. Faz conta que cada um aqui é um número. Então, vai ter lá esses 80 dados, tá? Beleza. Desses 80 dados, eu vou organizar na tabela. Como é que eu organizo na tabela? É só contar. A gente faz esse processo de contagem. Quantos tem de 40 até 50? Aí vocês contam lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. É 12 porque o próximo número é 50. Todos os números aqui são menores que 50. Então, todos os números que são menores que 50 entra aqui na primeira classe. Quando chegar em 50, já não entra na primeira, entra na segunda classe, tá? Porque o 50 está embaixo e é fechado. Aqui ele era aberto. Tranquilo? Aí eu vou contar dos 50 até chegar antes do 60, que o 60 é aberto, não entra, só entra o 60 embaixo. Contei todos os elementos, eu tenho a minha frequência. Bem simples, né? Professora, esses elementos que a senhora está contando, é tipo 40 até 50, os números que estão dentro dele? São os pesos. Pode ter aqui 40 quilos, pode ter 42 quilos, pode ter 45 quilos, pode ter 47 quilos, Entendi. até chegar a 50 quilos. 50 quilos eu já mudo para a segunda classe. Eu vou contar ele na segunda classe, eu não conto ele na primeira classe, tá? Pronto. Aí eu contei. Chegou no 50, eu vou contar lá até chegar no 60. Ô, gente, eu tô agoniada sem a minha mesa. Até chegar no 60, eu vou contar, pã. Deu de 28 pesos, 28 números de alunos. Desses 80 estudantes, 12 estudantes têm de 40 a 50 quilos.
28 estudantes têm de 50 a 60 quilos. 25 estudantes vai ter de 60 a 70. 10 estudantes vão ter de 70 até 80 quilos. E 5 estudantes vão ter de 80 a 90 quilos. A partir desses dados aqui, desses análises, dessa organização de dados, a gente consegue fazer alguns estudos. A gente consegue ver qual é a porcentagem de aluno que está com sobrepeso, como é que está a porcentagem de alunos que estão desnutridos, qual é o pessoal que está com índice de IMC, posso analisar o IMC, que é o índice de massa corpórea. E aí eu consigo fazer uma análise aqui, por exemplo, do índice de massa corpórea desses alunos, como é que ele vai estar distribuído. Em total, aqui, quando eu somar, tem que dar todos os 80 alunos, porque senão eu esqueci de contar alguém. Se aqui tem 80 elementos na minha amostra, eu tenho que ter 80 frequências aqui de pessoas. Beleza? Uma informaçãozinha aqui para quem faltou a última aula. Hoje a gente vai ter aula até 11h30, tá? Porque a aula passada a gente só teve um horário. Aí como eu tinha falado para vocês, as outras aulas a gente estava tendo uma aula e meia, né? Aí a semana passada eu pedi para vocês para a gente fazer essa inversão. Uma aula semana passada e 2 aulas essa semana. Porque a aula passada eu não estava em condições de... Eu tinha que procurar minha gatinha e eu não consegui. Eu estava em prantos aqui na aula, né? Vocês viram como é que eu estava na situação. E eu não encontrei. Então, a gente vai ter as tabelas. Aqui, essa informação aqui não é importante, não. Quando a gente organiza uma tabela, quando vocês olharem qualquer tabela de qualquer coisa, a gente vai ter alguns itens principais que vocês têm que ter, que é o título. O título, ele vem na parte superior, tá? Isso aqui é norma, tá? Quando vocês forem fazer um trabalho, quando vocês forem fazer faculdade, que vocês forem fazer pesquisa, que vocês forem fazer qualquer coisa que vocês vão... Não sei qual curso que vocês vão fazer, mas estatística é uma disciplina que você precisa em praticamente todos os cursos. Acho que quase todos os cursos têm estatística, tá? Quase todos, não todos. Mas aí você tem lá, idade de empregados na empresa tanto. Isso aqui é o título. O título, ele vem no início e, geralmente, o título, ele é acompanhado do número. Por exemplo, 1.0, tabela 1.0. Alguém te falou alguma coisa? Não. Não é? Captou aqui? Pronto. Aí a gente vai ter o corpo. O corpo da tabela é o conteúdo, né? É isso aqui tudo. Isso aqui tudo faz parte do corpo. Às vezes a gente vai ter um cabeçalho aqui. O cabeçalho, ele vai dizer o que vai vir em cada coluna. A gente vai ter aqui as colunas. E aqui embaixo a gente vai ter a fonte. Toda tabela você tem que dizer a fonte. Se você que fez, você coloca lá, fonte, autor. Tá? Às vezes a gente tem também notas de rodapé. Por exemplo, tem uma informação aqui que vai ter um asteriscozinho. Aí aqui embaixo eu boto o asteriscozinho e eu posso estar complementando aquela informação, dizendo alguma coisa. Tal informação, tal. Alguma informação extra, eu coloco aqui, coloco asteriscozinho, coloco aqui embaixo, que é chamado de notas de rodapé, tá? Às vezes a gente tem algumas chamadas, que é para poder chamar atenção. O número da tabela, que está aqui, que eu falei. Tem que ter esse número da tabela aqui. E a apresentação dos dados que estão aqui, tá? No caso dessa aqui, a gente tem uma tabela de distribuição de frequência e aqui é a frequência dos elementos, igual eu mostrei para vocês anteriormente. Quando a gente faz uma tabela de distribuição de frequência, a gente tem que arredondar. O arredondamento, vocês sabem, né? A gente aproxima para o... Se for esse número aqui for maior que 5, a gente arredonda para 48,3. Se ele for menor que 5, mantém o 48,2.
Então, esse 3 aqui, ele é menor que 5, então eu ignoro ele, fica 48,2. E o 23,87, esse 7, ele é maior que 5. Como esse 7 é maior que 5, a gente aumenta, a gente soma 1 aqui. Esse 8 passa a ser 9. Beleza? Tranquilo, né? Tá. Aqui eu já falei, que é aquela intervalo, limite inferior, limite superior, aberto, ou é fechado, aberto. A mesma coisa de vir dessa forma, ó. De intervalo de conjunto, tá? E aí, como é que se constrói uma tabela de distribuição de frequência? Eu vou dar uma pausazinha aqui rapidinha, só para eu ver se eu acho outro cabo aqui, porque para a gente construir eu vou precisar da mesa, tá? Rapidinho. 2 minutinhos que eu vou. Que é, mamãe? Meu amor! Me ajuda, por favor. Ô, gente. Achou, professora? Botei Diego ali para procurar. Ele foi lá ver se acha. Pô, mas eu vou explicando enquanto isso para a gente não perder tempo. Não deixar vocês esperando. Então, é o seguinte. A gente tem aqui os dados. Esses dados aqui, eles são chamados de dados brutos, né? Esses dados que eu coletei aqui de uma minha... como eu falei na aula passada, né? Quando a gente faz um tratamento estatístico, a gente não precisa analisar todos os termos, todos os elementos. Eu posso escolher X elementos da minha amostra e esses X elementos, eles vão representar a minha população. Obrigada. E esses elementos vão representar a minha população toda. Então, se eu for fazer uma pesquisa, eu não preciso simplesmente pesquisar todo mundo. A gente não tem tempo, a gente não tem condições de fazer uma pesquisa com todos os elementos da população inteira. Funcionou. Gente do céu, como é que pode? Eu testei 2 cabos e não foi. Agora vai, quer ver? Eu não tenho condições de pesquisar todo mundo. Tenho? Não tenho, né? A população é muito grande. Agora sim. Funcionou? Funcionou. Funcionou, Deus do céu. Tava feio demais aquilo ali. Eu tava com vergonha. Então, gente, isso aqui, quando eu retiro os meus elementos, eles são os dados brutos. Os dados brutos são esses dados soltos, todos desorganizados. E aí, o que acontece? A gente organiza eles. Quando a gente organiza eles, a gente faz o rol. O rol é organizar eles em ordem crescente. Pode colocar em decrescente? Pode, mas é mais comum usar de forma crescente, tá? E aí, depois que a gente organiza, a gente começa a fazer as classes. As classes são os intervalos de variações da variável. É representado pela letra I. Então, Izinho representa a classe, tá? Então, aquelas linhazinhas da tabela, cada linha ela é uma classe. Vai ser I igual a 1, primeira classe, I igual a 2, segunda classe, I igual a 3, terceira classe. Essas classes podem seguir, né? Geralmente, o mínimo de classe que a gente utiliza são 5.
É o mínimo, geralmente, para poder organizar uma tabela de distribuição de frequência, tá? E aí, a gente vai ter os elementos, como eu falei, limite inferior, limite superior, tá? Esse exemplo aqui é dessa... Deixa eu ver se é dessa tabela aqui. Não é, não. Tá, eu tenho aqui os limites de classe, que eu falei para vocês, né? Que é o inferior e superior. E a gente vai ter também a amplitude do intervalo. O que é a amplitude do intervalo? Aquele exemplo que eu mostrei para vocês não ia de 40 até 50, de 50 até 60. Ele estava variando de quanto em quanto? 12, 10, né? 11. Tava 12 lá do lado. Aonde? Na outra tabela. Aquele exemplo aqui, ó. Esse aqui. 40 a 50. Na 12 é a frequência. Quantos elementos tem no intervalo? No caso, significa que de 40 até 50 podia ter aqui, ó, 40, 40, 41, 42, 43, Ah, tá. 44, 45, 46, 46, 47. 12 pessoas que tem esses pesos aqui, tudo abaixo de 50. Tudo menor que 50. Aí aqui tinha 12 pessoas. O de baixo, de 50 a 60, tinha 28 pessoas. Agora, esses dois intervalos aqui, todos os intervalos, ele varia de quanto em quanto? De 10 em 10, não é? 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70. Isso é chamado de amplitude do intervalo. Então, a amplitude do intervalo é a diferença do limite inferior e o limite superior. Pode chamar de LI e LI minúsculo, eu prefiro colocar LI e LS e LI, que é o superior menos o inferior. Que são a diferença desses dois, tá? Limite superior menos limite inferior. Então, se o maior é 53 e o menor for 49, vai estar lá, ó, de 53 até 49. Subtraio, vai dar 4. Então, 4 é a amplitude do intervalo da classe, tá? E aí, a gente tem a amplitude total da distribuição. A amplitude total é isso aqui, ó. Começou do 40 e terminou no 90. Então, a amplitude total é 90 menos 40. É a diferença do maior peso para o menor peso. Então, é a diferença desse primeiro menos esse último aqui. 90 menos 40. Vai ser a variação que eu vou ter aqui dentro na minha amostra. Então, vai ser uma variação de 50 quilos. Do menor peso encontrado para o maior peso encontrado, tá? Então, isso aqui é a amplitude total da distribuição. A amplitude total é chamado de AT, a amplitude total. A amplitude do intervalo a gente pode chamar de HI. Porque esse I representa a classe. Por exemplo, vai ter H1. Mas é igual, né? Não precisa dizer H1, H2, H3, porque todos são iguais. A amplitude do intervalo é fixa. Vai ser sempre de 10 em 10. Eu não posso ter a variação de 10 aqui e aqui uma variação de 9. A variação de amplitude do intervalo é a mesma. Já a amplitude total, a gente vai ter o máximo menos o mínimo. Quando vocês podem fazer essa tabela, a gente pode fazer no Excel isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer no Excel. Eu quero a opinião de vocês. Vocês querem fazer uma prova ou vocês querem fazer um trabalho? Trabalho. Valendo quanto? Eu acho que depende do trabalho. É. Um trabalho no Excel. Trabalho. Depende do trabalho. Se o trabalho não for aquele. Se for em grupo,
Ou aí sim, aí a conversa fica melhor. É em grupo? Em dupla. Depende do trabalho e do peso, né? O mesmo peso da prova que ia ter a prova de Não, pois estatística. é, A mas prova ia depende ser do 3 peso ou ia que ser vai 4? ser. Eu tenho que olhar, esqueci. Eu acho que ia ser 4. Pois é, 4 para um trabalho em dupla, eu acho que não tá tão ruim, né, gente? Melhor do que uma prova individual. Que aí o trabalho vocês vão fazer no Excel. Mas a prova vai fazer no Excel também. Mas aí, quanto tempo que a gente tem para fazer o trabalho? Alguns dias. Quanto tempo a gente teria para fazer a prova? Algumas horas. Trabalho? Mas Vamos, né, Mas aí gente? depende, né? A gente não sabe como estariam as questões. vamos discutir depois isso, para ver, tá? Mas é de boa, o assunto é esse aqui. Vou terminar e vocês resolvem. Na tabela anterior, aqui, na tabela amplitude total, aqui é um exemplo que o maior era 61 e o menor era 41. Então, a amplitude no intervalo era de 20. Aquele exemplo ali que a gente viu daquela tabela anterior lá, ela tinha 90 menos 40, que dava 50. Essa é a amplitude. Amplitude total da amostra. A amplitude total da amostra é o ROL, que eu já falei, que é a diferença do maior e do menor, tá? Também, isso aqui, ó, representa a formulazinha do Excel, que a gente usa o máximo e o mínimo. O máximo valor menos o mínimo. O Excel faz isso aqui tudo, ó. Como é que eu faço o ponto médio de uma classe? Eu tenho lá, começou com 49 e terminou no 53. Como é que eu determino o ponto médio? A média. Média a gente já viu, né? Média somos 2 elementos e divide pelo total de elementos, que são 2 elementos. Então, 53 com 49 dividido por 2. Vai dar um ponto médio igual a 51. No Excel, se vocês forem fazer a formulazinha, aí vocês vão pegar a coluna, né? Ver lá, por exemplo, está aqui 3 mais L3, que eles vão estar lá nessas colunas, dividido por 2. Vai ter cada célulazinha lá. E aí vocês vão só clicar em um, clicar no outro, colocar o parênteses igual. Você sabe mexer no Excel, não sabe? Quem é que não sabe mexer no Excel aqui? Saber, a gente sabe que a gente teve um período que a gente aprendeu a mexer no Excel. Agora, você sabe, aí é uma coisa um pouco mais assim. Mais É ou aquele menos. saber bem basicão. Aquele saber que a gente teve meia unidade. Saber só colocar o nome na tabela. A gente sabe somar coisas. Ensinar bem. É, porque o Excel, ele pode ajudar. Eu vou fazer no Excel uma questão daqui a pouco para vocês verem. Aí eu tenho aqui, ó, construção de distribuição de frequência. Para eu construir uma tabela de distribuição de frequência, a gente utiliza primeiro uma regrinha chamada regra de Sturges. Regra de Sturges, ela serve para me dizer quantas classes eu vou ter. Ou seja, quantas linhas eu vou dividir minha distribuição de frequência. Isso vai depender da quantidade de elementos N, que são a quantidade de elementos da minha amostra, tá? Então, eu tenho lá o número de classes, vai ser 1 mais 3,2222 vezes o log de N. N é a quantidade de elementos. Se eu tiver 50, se eu tiver naquele exemplo que a gente falou de peso de alunos, era 80. Meu N era igual a 80. Então, a fórmula era 1 mais 3,222 vezes log de 80. E aí, fazendo lá na calculadora, né? 80, cadê o log? Log vezes 3,222 mais 1. Deu 7,13. Então, significa que para um elemento igual para 80 elementos, eu teria 7 a 8 classes. Deu decimal, né?
Posso aproximar para mais, a depender dos meus dados. Então, vai ser de 7 a 8 classes, tá? Tranquilo, né? Por enquanto. Só aplicar a formulazinha e achar a quantidade de classes. Tranquilo, professora. Tá? E aí, depois que vocês definem qual é a amplitude do intervalo, como é que a gente faz? Deixa eu pegar um exemplo Vocês vão decidir o número de classes. Decidiu que vai ser 8 classes. Aí vocês vão pegar e definir qual é a amplitude do intervalo. A amplitude do intervalo vai ser a amplitude total, que naquele outro caso que a gente viu lá era 50, dividido pelo número de classes que a gente achou. Eu achei 8 classes. Não foi? Na continha aqui, 8 classes. Então, divido 50 por 8. Dá quanto? 50 por 8 vai dar um decimal, né? Vai dar 6,25. Exatamente, 6,25. Então, isso aqui deu 6,25. Se deu 6,25, geralmente eu aproximo para um inteiro, ou então posso deixar assim decimal também. Isso depende dos meus dados. Se os meus dados foram números inteiros, é melhor eu aproximar isso aqui por inteiro. Se eu tiver muito número decimal, eu posso colocar. Mas é melhor, para eu interpretar meus dados, é melhor que eu utilize um número inteiro. Então, nesse caso aqui, como eu achei, eu posso dividir por 8, mas se eu quisesse, eu também poderia dividir por 7. 50 dividido por 7. Ia dar 7,14. Tá? Então, aqui deu 6,25. Se eu dividisse por 7, ia dar aproximadamente 7,14. E aí vocês iam resolver aqui, de acordo com os dados, qual é desses dois valores que você vai usar. Você vai usar 6, vai usar 7. A gente poderia aqui aproximar para 7, né? Usar 7, número 7 na minha amplitude do intervalo. Então, significaria que começaria aqui se começasse aqui do 10, eu ia sempre somar 7. Viria para 17. Começaria aqui do 17, eu ia somar mais 7. 7 mais 17 dá 20 quanto? 25, né? 25? Quanto? Não, 24. 24. 17 Não. mais... Eu somar sempre 7. 24 somando com 7, 31. Então, eu sempre somando com 7, 7, 7, 7, porque é a amplitude do intervalo e o valor é fixo. Tá? Enfim, essa parte aqui é só para definir a amplitude do intervalo. E aí, depois que a gente define a amplitude do intervalo, a gente vai somar essa amplitude do intervalo, igual eu falei. É só pegar sempre o elemento 41, somei com H. Supondo que H seja 4. 41 mais 4, 45. Então, foi de 41 até 45. O próximo seria de 45 até 49, que é sempre somando 4. Tá? Pronto. E aí, eu vou colocar aqui um exercício. Esse exercício aqui, a gente pode fazer no Excel aqui, que é mais rápido. Quero fazer ele no Excel. Deixa eu dividir a tela aqui. Pronto. Olha só. No Excel, eu vou digitar aqui os dados. 22, 25, 23, 22. Vai me ajudando aí. 23, 26. Se eu esquecer algum, vocês me avisam. 29, 23, 30, 24, 24, né? 22, 24, 22, 24, 25. Tá tudo certinho, não tá? Tá. Aí vocês me avisam. 24. Ouço. Quantas vezes 24 aí? Que eu coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. É isso mesmo, né? Não, pera. Deixa eu ver. Tem É isso 24, mesmo. 24 lá na... É 6 mesmo. 6, né? Pronto. 25, 25, 25, 30,
25, 28, 29, 24, 26 e 30. Alguém falou aí alguma coisa? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Acho que tá certinho, ó. Conferindo. 22, 25, 23, 22, 23, 26, 25, 29, 23, 30, 24, 24, 22, 24, 22, 24, 25, 22, 28, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 30, 25, 28, 29, 24, 26 e 30. Beleza. Esses são os meus dados. Tá? Então, eu tenho aqui esses dados. Esses dados estão organizados? Não. Primeira Não. coisa que a gente faz é o rol. O rol é o quê? Organizar eles em ordem crescente. Então, vamos colocar aqui, ó, classificar do menor para o maior. Pronto. Já organizei ele em ordem crescente. Simplesmente classificando aqui, tá? Classifiquei. Eu já sei aqui quem é o maior. Já sei que é o menor. Se eu não quiser saber, eu posso colocar lá, ó, menor, igual menor. Clico e seleciono aqui. Ele me fala qual é o menor elemento. Ah, tá. Tem que botar ponto e vírgula e 1. Porque eu quero saber qual é o primeiro menor. Certo? O que é o maior. Eu botei ao contrário. Aqui. Pronto. Menor elemento. Se eu quiser saber quem é o maior, eu posso colocar aqui, ó. Ele está indo a 1 até o A36, né? Eu posso até repetir isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Posso colocar aqui, ó. Ah, não tá aí, não. É melhor digitar. Igual maior. Abre parêntese. Do A1. Do A1 até o A36. Vamos selecionar aqui mesmo. Do A1 até 36. É 2 pontos. Aí eu coloco ponto e vírgula 1, que é o primeiro maior elemento. Pronto. Achei quem é o maior, que é esse 30, que está aqui, e quem é o menor, que é o 22, que já está aqui. Precisava botar isso aqui na fórmula? Não, estou colocando só porque se eu mudar esses dados aqui para qualquer dados, qualquer número, esse valor aqui, ele vai servir. Se eu pegar e mudar aqui, esse 24, eu quero botar o número 1, olha o que acontece. Ele já muda automaticamente, quem é o menor. Então, aqui é bom colocar a fórmula no Excel por conta disso, que o Excel ele tem essa capacidade de alterar aqui, né? Como se fosse um programinha, né? Um sisteminha que vocês criam, que você pode criar um programa que faz distribuição de frequência, né? Vocês que é da informática. Então, tem aqui o maior e o menor. E aí eu consigo achar a amplitude total. O que é a amplitude total? Maior menos o menor. Achei minha amplitude total. Para eu achar a amplitude do intervalo, eu tenho que achar K, que é a quantidade de classes, que é aquela formulazinha que eu falei para vocês. 1 mais 3,222 vezes log da quantidade de elementos. Eu vou colocar aqui, vou clicar nessa célula aqui, que vou colocar ali a quantidade de elementos, que eu ainda não sei. Vou colocar aqui
Eu vou contar quantos elementos tem. Quantos elementos tem aqui? Vamos contar. Tem 36 elementos. Qual foi a formulazinha? Ó, continuum. Continuum conta quantos elementos tem. Eu tenho 36 elementos. Esses 36 elementos é o meu número N. Quantidade de elementos da minha amostra. Então, eu tenho 36 elementos na minha amostra aqui. Como eu quero fazer aqui a quantidade de classes, vai ser 1 mais 3,222 vezes log da quantidade de elementos. A quantidade de elementos é 36. Ele calculou aqui 6,01 de quantidade de classes, tá? A gente não vai usar 6,01 classes, a gente aproxima para um número inteiro. Eu vou usar 6 classes, tá? Aí, o que a gente faz aqui? Eu vou achar a amplitude do intervalo. A amplitude do intervalo, eu vou dividir a amplitude total pelo número de classes. Achei a amplitude do intervalo. Vocês estão vendo que esses números que eu estou encontrando tá tudo em decimal, né? Eu não estou gostando desses dados. Eu queria uma amplitude maior. Deu muito pequena essa amplitude. Eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, tá? Para poder dar uma amplitude maior. Supondo que eu esteja falando aqui de idade dos alunos. A amplitude vai ser pequena, né? 22 a 30 anos, tá bom. Deixa assim mesmo. Beleza. Aí aqui, eu achei a amplitude total. A amplitude total é a diferença do maior elemento para o menor elemento. A quantidade de classes, eu usei a formulazinha de Sturges, tá? Vou botar aqui o nome, ó. Regra de Sturges. E HI é a divisão do AT dividido pelo K, ó. AT dividido por K. E aqui é o maior menos o menor. Eu fiz essas coisinhas aqui para achar esses valores. Beleza? Pronto. A partir disso aqui, eu já posso montar a minha tabelinha de distribuição de frequência. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui, vamos supor que eu estou falando de idade, então eu vou colocar lá idade. Aqui, eu vou colocar o limite inferior e superior. E aqui a frequência. Frequência é só a gente contar quantos elementos vai ter aqui em cada intervalo aqui, tá? Até para mim, até para eu dar aula aqui no Excel, aí fica mais fácil que a gente já faz as continhas direto, sem ficar usando calculadora toda hora. E as informações já ficam tudo organizadinho aqui. Então, tá. Aqui a idade vai ser começar sempre da menor. Então, aqui vai ser a menor. Eu vou sempre somar a menor com a amplitude, que deu meu HI. Tá? Eu vou mostrar para vocês sem arredondar, depois a gente arredonda. Pronto, somei. Deu 23,33, né? 22 com 33, tá. O de baixo, eu repito esse de cima. E aqui, eu vou também sempre somar o anterior com essa amplitude de intervalo que é fixa. Você sabe fixar no Excel? Você fixa, aperta o F4, aí você fixa a célula. Quando você fixa, você não precisa ficar fazendo toda hora. Você pode só arrastar, ó, que ele já vai somando sempre. Repetiu o anterior, somou com o intervalo de classe. Repetiu esse anterior, somou com o intervalo de classe. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 classes, né? Pronto. Achei 6 classes. Acabou. Me deu 6 classes. O último elemento da minha amostra é 30. Fazendo sem aproximar, tá dando 30? Não. 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 Então, eu vou ter que aproximar. Eu tenho que arredondar isso aqui. A gente trabalha com idade com números inteiros. Então, não é legal a gente arredondar, tá?
para um número decimal, porque a gente não fala de 23,33 anos. Então, a gente arredonda para cima, ó, arredondar para cima, e a gente quer zero quantidade de dígitos, porque eu quero um número inteiro. Ele arredondou para 2. Aí, o que acontece aqui, quando eu faço isso aqui? Tá passando, ó, vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque nessa última classe aqui, tá de 32 a 34. E eu não tenho 32 a 34, eu tenho até 30. Então, eu não posso ter aqui com a frequência zero. Eu tenho que modificar isso aqui, tá? O ideal seria o quê, nesse caso aqui? Eu diminuir a quantidade de classes. Por quê? Porque essa regra de Sturges, ela não é fixa. Existem outras regras. Eu não sei se eu coloquei nessa tabela. Não coloquei, não. Mas existem outras regras. Deixa eu ver se aqui tem. Tem essas aqui, ó. Tem várias regras, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Existe a regra de Sturges, que é essa regra do logaritmo que eu mostrei para vocês. Tem uma regra da potência 2, tem a regra da raiz, tem a regra do bom senso. Eu tenho que decidir essa quantidade de classes que garanta que eu observe os valores de forma adequada. Então, vocês estão vendo que eu usei a regra de Sturges e não me garantiu uma distribuição correta. Aí eu posso usar uma dessas regras aqui, ó. Tirar a raiz quadrada de n. N é igual a 36. Qual é a raiz de 36? 6. 6 a gente viu que não deu muito certo. Aqui tem uma tabelinha que já faz a conta disso aqui, ó. Já posso ver lá aqui, ó. Pela regra de Sturges, se eu tiver a quantidade de n igual a 36, são 6 classes. Pela regra da potência, 36 também são 6 classes. Só que pela regra do bom senso, até 50, eu posso usar 5. 5 a 10. Vamos testar 5 para ver se fica melhor? Vamos testar com Ora, 5. professora, a aula vai até 11h30 ou 11h10? 11h30 hoje. Oh! A aula passada foi só um horário, aí hoje vão ser 2 horários. Aí eu vou dar intervalo. Eu vou dar intervalo de 10 minutos. Peraí, tá? Peraí, rapidinho que eu dou. Deixa eu só finalizar isso aqui. Então, a gente não vai aplicar a regra de Sturges. A gente vai botar a regra do bom senso. E a gente vai escolher 5 classes, que é o mínimo. Quando eu escolho 5 classes, eu vou dividir aqui. Eu vou tirar esse arredondamento aqui pra gente ver quanto é que vai dar. Por isso que é bom Excel, que você vai... Olha quanto é que deu. Coloquei 1 em 60. Com 5 classes... Ficou uma classe sobrando ainda. Ah, não, tá certo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 classes. Olha como é que deu bonitinho. Deu bonitinho. Porém, vamos tentar arredondar isso aqui para 2, tá? Para a gente ver se fica melhor ainda. Arredondar para cima. Ponto e vírgula, 0 casas decimais. Tá? Botar o número inteiro. Quando arredondo para cima, não fica legal. Por quê? Porque chegou aqui. Se bem que dá para botar assim. Porque o 30 entra na de baixo, né? Então dá para poder ficar assim. Então, cheguei aqui na minha distribuição de frequência de uma forma adequada. Meu intervalo de idade está variando de 2 em 2. Começou do menor, que é 22, terminou no maior, que é 30. O 32 não entra. Então, todos os números 30 até 32 vai dar aqui. Então, eu tenho elementos, ó. 3 elementos é o 30. Então, aqui eu já sei que é 3, ó. Então, 3 elementos. De 22 a 24. Tem quantos elementos de 22 a 24? Eu posso contar, ó. Igual, conte. Posso contar, ó. Do 22 até o 23. 24 não entra, né? Ó, 9 elementos. Agora, eu quero contar igual, conte. Tô contando agora. Não é isso, conte. Eu conte isso. Contar de 24 até 26. Não entra o 26. Começa do 24 e vem até o 25. O 26 não entra, porque o 26 entra na coluna de baixo.
Então, contei, deu 18 números, certo? Então, aquilo que eu expliquei para vocês, só que agora eu estou fazendo no Excel que ele conta sozinho para não ficar contando. Continua. De 26 até 28. 26, 28 não entra, né, gente? Só entra 26. Então, tem apenas 2 elementos. E de 28 até 30, começa do 28 e vai até o 29. O 30 só entra embaixo. Então, começa do 28 e vem até o 29. Deu 4 elementos. E de 30 a 32, entra só o 30, né? Que não tem 31 nem 32. Pronto. Montei minha tabelinha aqui. Agora, essa soma dessa frequência tem que dar o número N aqui embaixo, ó. O meu total, ó, tem que dar o número de N. Então, eu vou clicar aqui, ó, soma, ó. Soma, autossoma. Somou os elementos da frequência. Deu quanto? 36, que é o meu total de elementos N. Pronto. Montei minha tabelinha de distribuição de frequência. Beleza? Beleza. Beleza, professora. É facinho, né? Eu mostrei no Excel para vocês verem como é que dá para a gente fazer no Excel. Para poder fazer mais rápido. Porque se for muitos números, se eu for fazer uma pesquisa e essa pesquisa abranger muitas pessoas, se for 100 dados, se for 200 dados, para eu montar minha tabela de distribuição de frequência, manualmente fica difícil, fica chato, fica trabalhoso, né? Então, a gente pode usar essa ferramenta, por exemplo, do Excel. Existem outras ferramentas, existem outros programas para estatística, voltados já para estatística mesmo. E aí, vocês podem também estar utilizando esses outros programas, tá? Eu vou dar 10 minutinhos de intervalo e aí a gente volta continuando o conteúdo, tá bom? Beleza, professora. 10h30 agora, 10h40 a gente volta. Beijo. Aí a gente vai até 11h30, porque a aula passada foi 1 hora só, tá bom? Tá bem. Beijo. Ok. Vou desligar a câmera aqui e daqui a pouco eu chego.
Voltamos. Vocês estão aí? Lógico. Estamos aqui, pô. Tô aqui. Muito bem. Vou aproveitar logo que eu acabei de voltar, né? Vou fazer a chamada. Para depois nós continuarmos o conteúdo. Deixa eu colocar aqui. Essa semana vocês não têm aula a partir de quarta, né? Se eu não estou enganada, é a partir de amanhã. É? Eu não tenho certeza, eu tenho que olhar na programação, mas eu acho que amanhã já tem palestra. Amanhã já tem mesmo. Eu vi lá. Vocês vão participar? Temos que participar, que a gente tem que fazer relatório para entregar. Para que matéria? A ONQ não. SMS tem, física tem também, e sociologia também tem. E a de Juju também tem redes. Redes também tem. Então, já são 4 matérias aí. Quer colocar também, professora? A gente aproveita o ensejo. Já estamos aí. Se quiser substituir uma atividade por um negócio desse, vamos embora. Eu estou no pique, já vou ter que entregar mesmo, já entrego para todo mundo. Rapaz, eu estou muito interessada. Vamos, professora. Vamos. A mãe não é relatório, é resumo. Eu vejo vantagem. Eu vejo relatório. Tem uma avaliação a menos para você fazer. Vou ter que dar o relatório de qualquer jeito. Ah, é? Por quê? Rapaz. Eu vou dar ponto só quem fez, sem nem olhar o que está escrito. Vai estar me xingando lá. Não, acho que é isso. Demais, já viram que tem um pessoal que coloca lá a redação e no meio da redação coloca uma esculhambação para saber se o povo está lendo? Gente, que loucura. Eu nunca fiz isso, não, mas já tive vontade. Não vou mentir, porque eu sei que tem professor que realmente não olha. Então, me dá vontade de escrever nada lá, escrever uns Loren Y, mas não faço porque eu fico pensando, e se ele ler? Se porventura ele chegar a ler, ele vai me dar 0. Lascou. É isso mesmo. A Adi não tá aí? Adi não. Não tá, não. Tá não? Ô, gente, dá uma... Não tá, não. Me avisa, tá? Porque eu tô... Alicia tá, né? Tô aqui. Alicia tá. Caio não está, né? Não, Caio não tá, não. Caio tava, eu acho que ele saiu. Eu acho que ele saiu, mas não tá mais, não. Davidson. Aqui. Diogo. Aqui. Eric. Não tá, não. Gabriela tá. Glauber. Presente. Hércules. Tá, não. Tá não? Tá, não. Ianca. Ianca não tá, não, mas porque ela tá viajando agora. Ela tá na estrada. Joab. Joab também não tá, não. Inclusive, ele colocou no grupo lá de matemática que ele não vai Tá poder... tendo reforma na casa dele. E Herculano, eu acho que caiu mesmo, porque ele tava aqui. Hércules, no caso. Até na hora do intervalo ele estava aqui, mas ele falou que... João Pedro, tá? Presente. Marcos. Tô aqui. Maria Eduarda. Não? Não, Duda tá aqui. Tá? Tá. Nayara. Nayara não tá, não. Ela tava passando mal, professora, por isso que ela falou que ela não ia vir, não. Nicole. Tô aqui. José tá. José foi o primeiro a entrar. Rodrigo. Diguinho não tá, não. O Anderson. Ó, Herculano voltou. Botou? Eu não dei foto. O Anderson colocou no chat, professora. Vandinho tá no chat. Yuri. Yuri No chat também. tá, né? Pronto.
Fechou. Fechou, então. Realmente, uma aula sem mim, nossa senhora. Não dá tempo. Faz falta, viu? A aula passada quem substituiu foi quem? Foi Nicole, eu acho. Foi O que, Nicole? professora? Que substituiu Gabriela na aula passada? Pode ter Acho sido, que viu? foi. Eu não sei não como tava, mas pode ter sido. Eu acho que foi Nicole. Realmente, uma aula sem mim faz diferença. Porque eu sou excepcional. Opa, isso. Então, vamos continuar aqui. Hércules, eu coloquei presente, tá? Beleza. Então, aqui, o que é que chegou aqui? A gente encontrou, né? Essa tabelinha de distribuição de frequência, que é a tabela de idade e frequência, que vocês já viram aquelas tabelas prontas. A gente classificou, e essa aqui é uma série categórica, né? Tá falando de idade, série categórica. E aí, quando vocês classificarem essa tabelinha aqui, a gente classifica que ela organizada assim em frequência, a gente chama de para dados de mensuração, porque a gente consegue mensurar algumas informações. Tá? Então, aqui é o passo a passo de como é que se calcula, que o passo a passo é mais trabalhoso do que fazer as contas, né? Aí aqui tem aqui, primeiro ordenar as informações, segundo ver a variável aleatória preço, aqui no caso é preço, eu coloquei idade ali, mas deixa idade lá mesmo. No caso da idade, ela é uma variável discreta, por isso que eu organizei para ficar um número inteiro. No caso do exemplo que ele colocou, ele considerou que isso aqui era preço. Preço, ele é uma natureza contínua. Como é contínua, a gente pode deixar com decimal, tá? Quando ela é discreta, são números inteiros. Então, a gente coloca números inteiros. Para isso, vocês têm que identificar qual é o tipo de variável aleatória que eu falei na aula passada, né? As variáveis, elas podem ser o quê? Qualitativa ou quantitativa. Qualitativa fala de qualidade. Qualidade, ela pode ser nominal e ordinal. E quantitativa, ela pode ser discreta e ela pode ser contínua. Tá? Então, discreta é quando são números inteiros. Contínua é quando são números intervalares, números reais. Números naturais e reais. Ou reais positivos. E nominal, quando representa nomes. E ordinal, quando representa ordem. Exemplo de ordinal, quem é que lembra? Alguém lembra um exemplo? Ordinal. Ordinal é primeiro, segundo, terceiro. Hã? Ordinal é uma colocação. Classe, pronto. Segundo, terceiro, quarto. Uma corrida, por Ordem exemplo. empregada. Era isso. Ordem empregada. Pode ser ordinal. Outra coisa. Masculino, feminino. Mentira. Gente, peraí. O quê? Minha gata achou. O quê? Acho que acharam minha gata. Peraí. Ei, rapaz. Calma, professora. Professora, vai com calma. Não cria muita expectativa, não, professora. Se a professora não infartou hoje, o coração dela é bom de verdade. É verdade. Professora, não cria muita expectativa, não, porque o mal de você criar expectativa demais é não acontecer você ficar mais triste depois. Então, não cria muita expectativa, não. Tá na porta já. Agora já foi, que ela já deve estar pulando. Não, Saruê. Aproveita a felicidade, curte o extra. Professora, pelo amor de Deus, professora. Tô sentindo um ânimo de muita felicidade. Tô ficando preocupada.
que já me aconteceu. Achei que era Bartolomeu, não era Bartolomeu, inclusive ele ainda está sumido. Mas Bartolomeu também? meu gato, Bartolomeu, sumiu. Mas tudo bem que eu sei que Domênico. vai e volta. Domênico tá aqui, deitado em algum lugar aqui da casa. Bartolomeu é o... Vai e volta, ele vai aparecer ainda. Bartolomeu era todo preto, na verdade preto com branco. Domênico é um malhado meio ruivo. Cadê ele? Domêniques. Por que você não colocou o nome dele de The Rock? Não, porque ele é muito legal para ser chamado assim. The Rock Mal. O ruim é que eles somem e a gente não sabe o que aconteceu. Cadê Domêniques? Se outras pessoas pegaram. Domênique, cadê Domênique? Que loucura. Que loucura. Nós estamos tentando ser chamados de meu filho. Esse quarto branco. Domênique. Ah, tá por aí, lugar. É porque eu não tinha. Ah, tá. Achei. Aqui, debaixo da mesa. Eu só quero ensinar com uma amiga minha. Gente, sério. Mas a Brigitte tá ali lambendo ele. Cri, cri. Gente do céu. Eu acabei de ver que eu esqueci de botar a comida dos gatos. Estão tudo morto, né? Não, é porque foi o seguinte: tinha acabado a ração e aí eu tinha pegado a outra mistura que a gente dá para eles quando a ração acaba. E aí, só que eu tinha botado no micro-ondas, tinha ficado muito quente. Ah, eu botei na geladeira para esfriar e eu esqueci. Meu Deus. Eu sou uma péssima mãe. Por isso, não tenho filhos. É perigoso. Perigoso. Agora está novamente esquentando para eu botar comida para eles. Congelou. O gato indo comer a comida crente. Exatamente. Pronto, gente, botei a comida, tá tudo certo. Gabi?
Alarme falso. Oh, meu Deus. Meninos, me desculpem. Era outro Ei. gatinho, professora? Era outro gato, entrou na casa da vizinha, tava no telhado lá enganchado, escondendo. E aí ela vieram aqui. Pega ele pra criar. Professora, a senhora é daqui de Onápolis? Eu sou de Vitória da Conquista. Ah, tá. Porque senão eu já ia falar pra senhora mandar aqueles, sabe, aquelas edições com o gatinho que a gente compartilhava. Mas Foi, aí você eu acho que alguém falou para mim, mas não adianta, não, porque eu tenho uma amiga que o gato dela sumiu e ela só encontrou um mês depois. eu Mas vou ela colocou vários cartazes e também várias fotos assim de divulgação mesmo. E ela só achou um mês depois. Muito aleatoriamente, ela já tinha até perdido as esperanças. O gato estava bem longe da casa dela. E ele foi andando assim, normal. Ele saiu de casa e foi andando. E se Eu vou perdeu. fazer isso. Eu coloquei no Instagram, promovi. Eu vou fazer de novo, vou promover no Instagram. Só que eu promovi só aqui no bairro, agora eu vou promover bem longe. Eu vou promover na cidade inteira. Coloca no Facebook, professor. Bota no Facebook. Eu coloquei no Facebook, coloquei carro de som, coloquei cartaz no bairro, entreguei panfleto. Você botou carro de som, professora? Gente, que loucura. Adorei. Essa aqui, gente, é mãe de gato, entendeu? Eu entendo a senhora. Gente, Professora, eu entendo também. Meu gato Bartolomeu sumiu, nunca mais voltou. Mas tudo bem, ele não está muito longe daqui. Ele achou uma nova casa, a minha vizinha. Ele mora com ela agora. Vai buscar. Pelo menos isso, né? Pelo menos você É, sabe não sei não, eu não vou lá procurar ele não. O outro gato, o irmão dele, era assim também. Aí o irmão dele voltou para casa e ele foi embora. Ai, eu fico tão arrasada, porque a mãe dela tá tão triste. E elas eram grudadinhas, era tão bonitinha as duas. Ela mamava no nada, até esses dias ela ficava, encostava na mãe e mamava. 10 meses, a mãe nem tem leite, ela ficava lá fingindo que tava mamando. Eu me acabava de rir. Vamos lá. Então, beleza. Vocês entenderam aqui, né? Tá tranquilo. Aí o que acontece, gente? Essa frequência, além dessa frequência aqui, a gente tem um tratamento de informações que a gente faz essa frequência é a frequência relativa. A gente tem também uma frequência chamada frequência absoluta. A frequência absoluta é bem simples. Eu vou pegar cada frequência e dividir pelo total de elementos. Então, vou pegar 9 e dividir por 36. Deu 0,25. Eu consigo descobrir o percentual de pessoas que está em cada classe. Deu para entender aqui? Vou dividir 18 por 36. 0,5. Metade, né? 18 é metade de 36. Vou dividir agora 2 por 36. Deu um decimal bem, ó. Ui. 0,06. Vou dividir agora 4 por 36. 0,11. E vou dividir 3 por 36. 0,08. Essa é a frequência relativa, essa é a frequência absoluta. E a gente tem também a frequência absoluta em porcentagem, que é, ao invés de usar esse número decimal, a gente pega ele e multiplica por 100. Eu consigo encontrar em percentual. Quantos por cento eu vou ter aqui de cada classe? Então, aqui, para que serve essa tabela? Para a gente conseguir fazer um estudo desses dados que a gente coletou. A gente tem aqui a frequência absoluta. A mais importante é essa absoluta aqui,
dessas três, a mais importante é a absoluta em percentual. Porque a partir da absoluta em percentual, a gente consegue identificar qual é a frequência que ocorre. 25%, se eu perguntasse assim para vocês, ó, qual é a idade da metade, qual o percentual de idade qual é a classe com metade dos alunos? Qual é a classe de idade com metade dos alunos? Metade dos alunos, 50%. 50%, segunda classe. Beleza? Beleza. Beleza. Qual é a classe que possui 1/4 dos alunos? Qual é? A primeira classe. Primeira classe. Então, é mais fácil a gente fazendo esse... Isso aqui é como a gente está fazendo o tratamento dos dados. Para ter esses dados, estava tudo assim. Ele, assim, concorda que não dá para a gente interpretar muita coisa? Principalmente quando estava desorganizado. Agora a gente já conseguiu organizar e conseguiu trabalhar com uma estatística nesses dados. Já sei a frequência em percentual. Além da frequência absoluta, a gente tem a frequência acumulada. A frequência acumulada, ela faz o quê? Ela acumula os dados até a determinada classe. O que é a frequência acumulada? Na primeira classe, eu tenho quantas pessoas? 9. Na segunda, eu não tenho mais 9. Eu vou ter 9 mais a segunda, que tem 18. Então, eu tenho 27. É acumulado. Na terceira, eu já tenho 27 das duas anteriores, com mais duas da terceira classe. Então, eu já tenho 29. Na quarta, eu tenho 29 com mais 4, que é 33. E na quinta classe, eu vou ter os 33, que eu já tinha, com mais 3, que dá 36, que é o total, ó. Aqui tem que dar o total, o último. E aqui também tem que dar o total. Aqui a soma tem que dar 100%. E aqui a soma tem que dar 1. Para saber se que acertou. Senão, se não der isso aqui, 100%, e aqui a quantidade de elementos, aqui também a quantidade de elementos. Que aí eu tenho certeza que eu fiz meus cálculos, fiz minhas aproximações certinha. Porque eu não posso ter 99%, senão falta 1% em algum lugar. Eu tenho que ter o 100%. Tá? Beleza. E aí, essa frequência acumulada, eu também posso transformar ela em frequência acumulada em porcentagem também. Como é que eu transformo ela em porcentagem? Frequência acumulada em percentual. Eu também vou pegar cada elemento e dividir pelo total, né? Que eu vou saber a proporção de cada um. Aí aqui, ó, F4 para fixar o total. Posso arrastar aqui, que ele já conserta, ele já faz todas, ó. Frequência acumulada. Na verdade, para botar em percentual, tem que botar o porcento. Pronto. Achei ela em percentual. Dividir 9 pelo total, 27 pelo total, 29 pelo total e 33 pelo total. E aí, o que eu consigo concluir aqui também com a frequência acumulada? A frequência acumulada, ela me mostra os dados até aquela classe. Então, se eu olhar aqui, ó, terceira classe,
Até a terceira classe, eu tive 81% dos meus dados. Então, 81% das pessoas vai ter de 22 a 28 anos. Se eu perguntasse aqui na letra C, qual é o percentual de pessoas que possuem de 22 a 26 anos? Qual é o percentual de pessoas que têm de 22 a 26? 22 a 26. 81. 75%. 75%. Então, 3 quartos, né, possui de 22 a 26. A maioria, né? Quase a maioria aqui vai ter até 26 anos. Certo? Então, basicamente, isso aqui. Dessa tabela, a gente tem outras coisas que a gente consegue fazer. Uma das coisas que a gente consegue fazer é a média. Mas aí, eu acho que eu não vou trabalhar com vocês isso aqui, não. Vou trabalhar só até essa parte aqui. Que para fazer a média e o desvio padrão disso aqui já é mais complicado. E aí, a gente tem que ver o seguinte. A gente tem a média. Deixa eu abrir esse slide aqui. Esse slide aqui tem as mesmas coisas aqui, ó. Que eu falei para vocês. Só para mostrar também a regra de Stokes, a mesma coisa. Só que está mais completo. Pronto. Então, aqui é mostrando o que eu fiz para vocês, ó, mostrando a frequência acumulada no Excel. E além dessa distribuição de frequência, a gente tem outras formas de mostrar também os dados, que é por histogramas e por polígonos de frequência, tá? Esse histograma é aquele conhecido como gráfico de barras. Vocês conhecem? Gráfico de barras? Sim, Eu acho que sei. sim. Conhece, né? Só não sabia que era histograma, mas eu sabia que é um gráfico de barras. Pronto. Histograma é o gráfico de barras. A gente tem também um outro tipo de representação que é chamado de polígono de frequência. O polígono de frequência, ele é obtido através da união dos pontos médios de cada retângulo do histograma. Então, é como se fosse o seguinte. Eu tenho lá um histograma. Um gráfico de barras. Tem várias formas de tratamento de dados. Então, esse gráfico de barras. Aí, o que o polígono de frequência faz? Ele pega o ponto médio de cada um aqui. E aí, ele traça uma reta. Uma reta não, ele traça umas curvas. Tipo assim. Ele traça curvas. Isso aqui. Estão vendo aqui? Pronto. Então, ao invés, ele faz essa curva aqui, ó. E aí, essa curva aqui, ela representa os meus dados. E aí, a gente identifica, no caso, essa área aqui, ó. Então, ele traça o ponto médio disso aqui. Vocês podem ver a estatística, a distribuição normal da estatística, ela é representada assim, por uma curva, onde aqui é a média.
E aqui está representando 50% dos dados, e aqui está representando 50% dos dados. Então, esse aqui é um gráfico de distribuição de frequência em forma de parábola, né? Tá? E aí, nós temos que... É importante anotar que tanto o histograma quanto esse polígono, eles dois indicam essa frequência absoluta que a gente está falando. Então, essa frequência absoluta, ela pode ser representada dessas duas formas aqui. Esse ponto médio aqui, a gente pode calcular também. Seria a formulazinha de média. Para determinar a média disso aqui, a gente teria que fazer a média desses dois, é a média ponderada, porque aqui tem a frequência 9. Então, a média disso aqui seria aquela formulazinha que eu passei para vocês de média, só que a gente faz ponderado. Como é a fórmula de média? Média é a medida de tendência central, que vai estar organizando os dados no centro, como eu falei para vocês. Então, como é a fórmulazinha de média? Média é o somatório de todos os elementos, chamando a média de X e Y, porque I é cada elemento, variando de 0 até N, que é a quantidade de elementos, dividido por N, que é o total de elementos. Ou seja, se eu tiver lá 2, 4 e 6 e 8. Qual é a média? Eu vou somar todos os elementos. Esse elemento aqui é o I igual a 1, o I igual a 2, o I igual a 3, o I igual a 4. O total de elementos aqui, N, é igual a 4. Então, a média vai ser a soma de cada elemento, x1 mais x2 mais x3 mais x4, dividido pelo total de elementos, que é N, que é 4. Só somar tudo e dividir por 4. Bem simples. 6 mais 6, 12. 12 com 8, 20. Dividido por 4, 5. Então, se eu tirar na prova 1, 2, na prova 2, 4, na prova 3, 6, na prova 4, 8, eu vou passar, não vou passar, né? Que a média é 6, eu vou perder com a média 5. Aí eu vou fazer a recuperação. Essa é a forma de média. A gente viu que essa é a média simples. A média ponderada já não é dessa forma. A média ponderada, ela é feita através dos pesos. É o somatório dos xis vezes os PIs, que é vezes o peso, dividido pela somatória dos pesos. Então, o que é a média ponderada? Se eu tenho lá 2 pontos, que vale peso 2, 4 pontos, que tem peso 3, 6 pontos, que tem peso 7, e 8 pontos, que tem peso 1, vou botar peso 2. O que eu vou ter aqui? A somatória de cada um vezes o outro, ó. A nota vezes o peso, mais a outra nota vezes o peso. Aqui é os xis e aqui é os PIs. A somatória dos pesos dá quanto? Dá 14, né? Somatória dos pesos? 14. É 2. Isso é 2, 2, 4 e 2 ou você está multiplicando? A somatória dos pesos, 2 mais 3 mais 7 mais 2. Ah, tá, aí embaixo. É, dos pesos. A somatória das médias não precisa. Eu só preciso da somatória dos pesos. Eu preciso da somatória do produto da média pelo peso. Posso fazer isso aqui também se eu quiser. Posso fazer isso aqui no Excel também rapidinho, mas vou fazer aqui mesmo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 6 vezes 7 e 8 vezes 2. Multiplicando cada nota por cada peso e o resultado eu divido pela soma dos pesos, que dá 14.
Então, a média ponderada engana a gente um bocado, porque aqui vai dar 4, 3 vezes 4, 12. Professor, é 42 mesmo? Hã? É 42 mesmo? É. Ai! E 8 vezes 2, 16. Dá 16. Dividido por 14. Então, a média ponderada vai ser... Vamos somar aqui. 16 com 4, 20. 20 com 42, 62. 62 mais 74. 12. Isso aí. Gabriela Contas. 74 dividido por 14. Vou Ah, dividir. essa conta eu já não sei fazer, olha só. Tá Professora! fazendo, Usando o Excel, professora? é mais rápido. Acho que eu não vou dividir isso aqui, né? Ficar dividindo. Não sei, né? Eu Você vai também não dividir. vou, não, na prova. Vai dividir aqui. Vai dar por quanto? Papapá. 14 vezes quanto que dá perto de 74? Vai dar 5. Não sei. Ia perder 14 vezes horas disso aí. 5 dá 20. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Vai dar 70. Falta 4. Não dá. Bota o zero e a vírgula. Aí vocês vão fazer isso aqui na prova, né? Enfim. Mas vai dar 5,28. Eu vou aproximar para 5,3. Aproximadamente 5,3. Então, olha só. Tirou as mesmas notas. 2, 4, 6 e 8, não foi? Foi. Só que os pesos fez com que minha média fosse maior. Então, a minha média foi menor que a minha média ponderada, mesmo tirando as mesmas notas. Beleza? Eu fiz na aula passada isso aqui também. Média e média ponderada. Na distribuição de frequência, a gente tem como calcular a média também. Só que para eu calcular a média, eu preciso usar o ponto médio. E a frequência é a ponderação. Como é que eu calculo a média disso aqui, ó? Também é fácil. Eu vou pegar o ponto médio disso aqui, 22 e 24. Qual é o ponto médio? 23, né? É a metade. É o que está no meio. Entre 22 e 24 é o 23. Ou divido 22 mais 24, divido por 2, vai dar 23. Né? Ponto médio vezes a frequência. O outro, 25 vezes a frequência. O outro, 27 vezes a frequência. 29 vezes a frequência e 31 vezes a frequência. Aí eu somo isso aqui tudo e divido pelo somatório das frequências. Qual é o somatório das frequências? 36. Vou dividir tudo por 36. Vou fazer no Excel aqui para vocês verem como fica aqui, mais rápido. Vai ser igual. Aí eu tenho que fazer a média. A média de 22 e 24. Qual é a média de 22 e 24? 22 mais 24 dividido por 2. A média é 23. Não é aqui a média. Vou dar X. Média é representada pela letra X. Pronto, consigo achar a média de todos, ó. Achei a média de todos. Beleza. Agora que eu achei a média não, gente. Eu vou digitar aqui, é ponto médio. É a média. Mas a média é o ponto médio, mesma coisa. Pronto. Achei o ponto médio, aí eu vou fazer o ponto médio vezes a frequência. Que é isso aqui. Aí eu arrasto, ó, e já faz com todos. Ponto médio vezes a frequência. E aí, a média... Aí a média, eu somo isso aqui, ó. Somatório disso aqui. Deu 920, que é isso aqui, ó, que eu fiz. É o que eu fiz no Excel, ó, para poder me dizer os valores. Deu o resultado de cada um, deu 920 tudo. Pronto. Isso aqui tudo deu 920. Somei 920, dividi 920 por 36. Se perguntasse aqui na letra D, ó. Qual é a média
da tabela de distribuição de frequência. Qual é a média? A média vai ser igual ao total desse produto aqui do ponto médio com a frequência, dividido pelo total de elementos da amostra, que é o total da soma das frequências. Então, seria 920 por 36? Exatamente. 920 dividido por 36. Que deu aproximadamente 25,6. Se eu for aproximar por número inteiro, dá aproximadamente... Ok, então, professora, deixa eu só perguntar. Quando a gente está fazendo lá a divisão, que ela dá um valor, tipo assim, 32,527, eu posso só arredondar para 32,8? 5. Ah, então eu só usaria a primeira casa, 32,5. Se eu for arredondar uma casa, eu vou olhar esses números aqui. Se esse número aqui for menor que 50 ou menor que 5, você mantém. Se for maior que 50, você soma 1 aqui. Se fosse 32,584. Aí Isso eu já aqui, ia para 32,6, então. isso, ia aumentar para 32,6, porque a gente, se aqui for 8, isso aqui é maior que 50. Então, você soma 1 para o número do lado. Ah, tá, Arredonda para entendi. É porque eu sempre fico 32,5. confusa, porque às vezes eu acabo trocando. Sempre quando for de 5, deu 5, arredonda para cima. Abaixo de Entendi. 5, arredonda para mantém o número. Só cancela. Tá, entendi. Entendeu? Obrigada. Pronto. Então, na tabela de distribuição de frequência, a gente faz a média ponderada. Aqui é para fazer a média. Na verdade, eu vou botar aqui o que é isso aqui, ó. Isso aqui é... cadê o símbolo de somatório? Vocês estão enxergando aqui? Eu não estou enxergando. Sim. Vocês estão? Calma aí. Somatório? Rapaz. Acho que já passou. Embaixo, professora, embaixo. Ó, aí, ó. Acho que tem um mais aí, ó. Embaixo, lógico, não sei o que, parará, não sei o que. O somatório... Tem Sua M. matéria não é o E, não? Ou eu tô maluco? Somatório é aquele símbolozinho que eu... Esse símbolo aqui, ó. Ui. Ah, tá, esse... Uns pés de 3, ah. Então... Não tá Deixa eu por aí, ver. não, senhora. Ele tem que ter aqui. Vamos achar. Calma ainda. Ave Maria, é muito simples. Deixa eu botar lá no começo. Eu acho que tá mais fácil estar no começo. Não tô achando, não. Vai ficar sem, viu? Porque eu não tô achando. Calma ainda, desce mais um pouquinho. É muito símbolo, pô. Ah, eu achei que era... Ah, não é esse aqui não, professora? Ah, não, é um Z. Nem aquele do lado do... Ah, passou. Aquele do lado do MW ali? Não tô vendo, não. Ô, professora, Esse aí, se né? for igual no Oi, Word, eu acho que embaixo. você tem que inserir equação para poder aparecer. Ah, é verdade. Porque o Excel ele é um pouco diferente do Word. É, né? É. Mas aqui... Aí, É isso. aqui! Aê! Aqui, o símbolo somatório tá aqui. Pois Tá é, vendo? isso Olha aí. aí. É que Top. o Excel ele é diferente do Word. Eu não acho o símbolo assim, não. É isso mesmo. Aff. Pronto. Aqui é o somatório, ó. Somatório de x do ponto médio é xi vezes pi, que é fi, tá? Fi é a frequência, fi. Essa frequência aqui. Pronto. Ai, sumiu.
Pronto, é isso aqui. E o I varia de 0 não, de 1, que é a primeira classe, até a classe 5. São as 5 classes. Pronto. Tá aqui. Só para vocês saberem o que é aqui. Pronto. Pronto, essa é a tabelinha. Fechou? Bonitinha aqui, ó. Fechou. Bonitinha mesmo. Pronto. Aí, fiz isso aqui, dividi por isso aqui, achei a média, tá? E aí, deixa eu ver mais que eu preciso falar para vocês. Isso aqui não precisa. Não precisa. Outros gráficos que a gente conhece também, né? Gráfico de pizza. Gráfico de pizza, a gente usa a frequência relativa, que é em percentual. Gráfico de pizza, ele me dá em porcentagem. Então, aqui está a demonstração do gráfico de pizza. A gente tem um gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto, ele faz a curva também. E o gráfico de Pareto, ele usa a frequência acumulada. Vocês estão vendo aqui? Ó. Acumulada, 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 acumulada. Aqui embaixo é a frequência simples, relativa, no histograma. E ele faz uma curva aqui com a frequência acumulada. Que a gente consegue fazer o estudo dos gráficos assim, tá? Quem for fazer vestibular, quando for fazer faculdade, quando for fazer pesquisa, quando for fazer trabalhos, quando for fazer alguma coisa, vocês vão fazer TCC, vocês vão estar trabalhando muito com gráficos. Para fazer, ó, dependendo da pesquisa que vocês forem fazer, tá? Então, é isso. Basicamente, isso aqui não precisa, que é comparando as frequências, a frequência simples com a acumulada. É só uma comparação entre as duas. E aqui é só a revisão também do que eu falei para vocês, de média ponderada, só a fórmula, né? Média é igual ao somatório do ponto médio da classe, que é o X, vezes a frequência da classe. Tá aqui, X vezes F. Eu coloquei para vocês lá XI vezes FI, porque eu coloquei que o somatório está variando de 1 até K, de classe. Então, eu coloco XI vezes FI, mas é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o resultado. Dividido por FI, somatório, variando de 1 até K. Por quê? Porque cada classe vai ter uma frequência. Então, eu gosto de dizer que é FI, que é a frequência da primeira classe, a frequência da segunda classe, frequência da terceira classe, que é aquela frequência de cada linha que a gente viu, tá? Mas é a mesma coisa, não precisa, é só a mesma questão de formulação. O importante é vocês saberem a ideia. Então, aqui é um exemplo também, ó, de informações aqui, dos erros por páginas e o número de páginas. Isso, o número de páginas, é a frequência. Isso aqui, os erros, é o XI. Tá? Aqui é o X1, X2, X3, X4, X5, F1, F2, F3, F4 e F5. E aí a fórmula, eu pego X1, multiplico por F1. X2 vezes F2. X3 vezes F3. X4 vezes F4 e X5 vezes F5. E divido pelo somatório de todas as frequências, que é esse total aqui, que vai dar 50. Somei tudo aqui, deu 50. Então, dividi, achei qual é a média, tá? Essa é a média ponderada que a gente usa para distribuição de frequência. Aqui está o exemplo no Excel que eu fiz para vocês, ó. Como é que faz no Excel. Igual o exemplo que eu dei, tranquilo, né? E aqui fala sobre a moda, né? O que eu falei para vocês na última aula, o que é moda? O que é a moda? Moda é o valor com maior frequência. É o que mais se repete. Qual é a moda aqui, gente? Qual é a moda aqui? Qual é o elemento que está mais se repetindo nesses dados aqui?
Eu acho que o elemento que mais se repete aqui, pelo que eu observei, é o 25. Será que é o 25 ou é o 24? Ó, o tanto de 24 que eu tenho aqui. Eu acho que tem um bocado. Deixa eu. Eu acho que é o 24. O Eu tô. 25 O 25 não se repete tanto, não. É o 24 mesmo. é o 24. Então a moda Acho aqui que é o o 24 24. é 6 ou 8 vezes. É, o 24 é o que mais se repete. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. E aí o 25 também é um dos que mais se repete. Tanto que, ó, a classe que mais se repete é a segunda classe, que tem o 24 e o 25, que tem 18 elementos, metade dos elementos. Então, isso é a moda. Tá? Moda é o que mais se repete. É representado pelo MO, tá? E essa aqui é chamada de moda bruta, tá? É só analisar qual é esse elemento que mais se repete. No caso da distribuição de frequência, a gente faz a média. Se deu 24 ou 26, a gente faria a média aqui. Como eu fiz com os elementos soltos, eu sei que é o 24. Mas se tiver intervalo de classe, eu faço a média, tá? Aqui é uma outra fórmula para média, para moda. Professor, o horário. Tá, já vou encerrar. Tá, então aqui eu não vou cobrar essa fórmula, só estou mostrando. Essa aqui também eu não vou cobrar, que é outra fórmula. E a mediana, que é você, eu já falei na última aula também, que é você organizar. Isso aqui não vou ver. Na próxima aula eu dou essa parte aqui, tá? Vou postar esse restante. E é isso. A mediana já falei na aula passada também, e a gente encerra nossa aula de hoje. Obrigada a todos. Semana que vem, até ao normal, porque a aula de vocês não cai no dia do evento, né? Então, até mais, meus amores. Um Tchau, beijo. professora. Boa sorte com a gatinha. Gente, eu vou Tchau, dar um professor. jeito. Beijo. Valeu, professora. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.